Tá gravando. Pena. É porque a gente só vai conseguir gravar no meu computador, a nuvem já extrapolou. Deu certo agora. Bom, é com muita alegria, né, que nós recebemos hoje a doutora Henriqueta Camarote, e é sempre bom conhecer um pouquinho, né, dessa personalidade que está sempre conosco. Doutora Henriqueta Camarote, ela é neurologista, psiquiatra, mestre em psicologia, gestalt terapeuta, terapeuta comunitária e formadora dessa metodologia. Ela é também membro do Núcleo CAF, Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade na UNB, na disciplina de terapia transessencial. Riqueta também, ela é escritora de alguns livros sobre a terapia comunitária integrativa e outros, né, como Resiliência, O Poder da Autotransformação, Sete Passos para a Autocura, Consciência Autocurativa, Superando a Depressão à Luz da Terapia Transessencial. E em breve, né, ainda nesse semestre, estará lançando mais um livro, né, sobre a autotransformação e a cura. Olha só, quanta riqueza, né, nesse currículo. Mas ela esqueceu também de dizer que ela é uma voluntária, né? Riqueza ela é uma voluntária em muitos projetos, em muitos trabalhos nacionais e internacionais, e é esse amor de pessoa que sempre está caminhando conosco. Ela é aquele páreo da caminhada. Queta querida, passo aqui para você a palavra, desejando que esse encontro seja de muita luz, né? Que você seja mais uma vez, né, iluminada por sua sabedoria e nos traz, né, aquilo que você sabe, que é aquilo que você faz com amor e com cuidado. Com você a palavra. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Dulce, obrigada a todos vocês que estão aqui. E a terapia comunitária, além de toda a beleza que ela traz, de toda a capacidade de amenizar o sofrimento, né, em tantos países e no nosso país, ela traz essa possibilidade da gente reencontrar, né? Reencontrar nossos amigos e amigas que a gente, em algum momento, conviveu, participou, e a terapia tem isso. Todos os anos tem os encontros nacionais, tem a possibilidade da gente reencontrar agora online, que é uma maravilha, entendendo que a saída, a superação é coletiva. A gente não vai, nenhuma pessoa, nenhuma instituição vai conseguir superar o sofrimento da humanidade se não juntar as forças. Isso eu acredito totalmente. Acho que quando a gente junta força, quando a gente coopera, inclusive a evolução do ser humano foi possível graças também à cooperação, além da competição, que foi natural da linha da nossa evolução animal. A cooperação deu um salto. Esse salto gerou essa consciência, né? Então, boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos só fazer um combinado de horário, né? Antes de você começar a falar. Então, nós estamos começando agora, 19h12. Nosso encontro é de 1h30, né, essa live. Nós vamos ter 2 momentos para perguntas. Então, Riqueta vai falar um pouco, meia hora mais ou menos, aí abre para as perguntas, continua, depois abre novamente e a gente faz o fechamento às 20h30. Tudo bem para vocês? Combinado? Então, vamos ficar até o final para a gente fazer um fechamento bem legal, tá? 8h30, a gente tem o compromisso de encerrar nosso encontro. Obrigada, Dulce. É muito bom isso, né? A gente tem um planejamento de começar e terminar. Eu acho que... E todos que estão aqui têm
suas tarefas, seus compromissos, né? Eu acho que é muito bom isso. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou falar um pouco, 35 minutos, aí abro para as perguntas, vocês vão anotando aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Aí depois voltamos para completar nossos temas e no final a gente abre novamente para as perguntas, tá? Porque aí a gente dá uma dinâmica no meio do caminho, dá uma mexida, aí eu senti também vocês, né? O qual foi o objetivo da busca de vocês para participar dessa palestra. Eu acho que isso é importante. Então, vamos lá, eu vou projetar nossa. Cadê? Compartilhar a tela, vou ver se dá certo, Dulce. Deu? Não sei. Deu certo? Deu Deu. certo, tudo certinho. Ok, pessoal. Então, a terapia transessencial, eu misturo, de vez em quando eu escapulo, eu vou falar transessencial, eu falo comunitária, porque quantos anos falando terapia comunitária, né? 22 anos que a gente está nessa caminhada. E o que a Ana Paula falou, né, de estarmos juntos, com certeza, Ana Paula, o MISMEC mora aqui no coração, não só a terapia comunitária, mas o MISMEC também. Então, vamos falar agora sobre a terapia transessencial na superação da depressão e da ansiedade. Então, a terapia transessencial, pessoal, foi desenvolvida, né, por mim ao longo desses anos, dessas décadas, até eu diria assim, porque ela foi nascendo dessa percepção e da necessidade de integrar o conhecimento, integrar a visão do ser humano, integrar a proposta de tratamento, a proposta terapêutica para as pessoas e acolher as pessoas também. Então, nesse aspecto, deixa eu ver como é que eu passo aqui os slides. Queda, tem uma setinha aqui embaixo, que você pode ir rolando na setinha, tá? Aqui embaixo uma setinha. Aí na barra tem uma setinha para um lado e setinha para o outro. Aí você segue, só apertar nela. Consegue ver? Bem lá onde tem um livrinho, mais na frente, você vai ver, tem duas setas. Tá. Você está falando do. Tá. Eu posso passar aqui no cursorzinho. Pode passar também. Tá. Agora, tá. Eu vou tirar as carinhas aqui de cima para eu poder abrir, melhorar a minha visão dos slides. Como é que eu pego as fotozinhas e boto do lado assim? Você arrasta. Arrasta? Se você clicar assim em cima, você consegue arrastar. Consegui. Então, pessoal, vamos falar, aqui é um pouco, né, do que nós vamos falar agora, sobre um pouco da depressão, um pouco da ansiedade. Prometo que é um pouco. Nós não vamos entrar em grandes discussões sobre a depressão e a ansiedade, mas eu acho bom falar um pouco para dar um panorama assim, geral do que a gente tá falando. Sobre a terapia transessencial para abordar o sofrimento psíquico, tanto o transtorno psíquico quanto o sofrimento psíquico. E como tratar? Como tratar essas duas formas de sofrimento psíquico? Aqui voltou, aqui. Existe uma questão muito importante que na terapia comunitária, aí é na terapia comunitária mesmo, a gente distingue bem o que é um transtorno e o que é o sofrimento. Né? Desde o início, o Adalberto falava que a terapia comunitária, o objetivo dela é acolher as pessoas e ajudar a superar o sofrimento. Como terapeutas comunitários, nós não temos o objetivo e nem a formação dentro da terapia comunitária para tratar os transtornos, apesar de que... Você está igual o Arthur. Não está gravando.
O change aqui? Change. Continua, Dulce, ou para um pouquinho. Oi? É para parar? Para Não, gravar? pode continuar. Tá. Então, é importante isso. O transtorno ele é tratado pelos especialistas e pelas pessoas, pelos profissionais, os terapeutas que são já preparados. E nós também, terapeutas comunitários, além de alguns, muitos são psicólogos, terapeutas e médicos, mas no contexto da terapia nós acolhemos e tratamos as pessoas com sofrimento. Então, para falar em depressão, existe uma coisa muito importante, né? Que a depressão está ligada à essência humana, aquilo que vem dentro lá do nosso ser, que são as aspirações, que nossos sonhos, a nossa forma de buscar, né, a superar nossas dificuldades. Então, ela está ligada aos aspectos psicossociais, e também o sentido da vida, tá? Então, a depressão ela está sempre associada com esses temas fundamentais da vida humana, né? A busca da essência, o sentido da vida, a questão psicossocial, a questão psicológica dos traumas e etc. Então, é importante a gente entender que, mesmo que haja, no caso do transtorno depressivo, eu estou falando, um contingente orgânico também em algumas pessoas, é importante ter esse panorama completo. Então, o que é a depressão? É uma entidade clínica caracterizada por sintomas de tristeza, angústia, desânimo, falta de perspectiva, é como se a perspectiva tivesse afunilada, e uma disfunção cognitiva. Muitas vezes a memória está comprometida, a capacidade de agilidade psíquica também pode estar comprometida na depressão. Ela compromete a sensação de prazer, a sensação de satisfação, de motivação e, sobretudo, o sentido da vida. Apresenta também sintomas de somatizações, pessoas com dores somáticas, psicossomáticas, com enxaquecas, problemas gástricos, problemas de dores em vários lugares do corpo, porque ela somatiza. O sofrimento é muito grande, a pessoa com angústia, há um mecanismo natural, até de sobrevivência, de somatizar, para poder aliviar a nossa mente da angústia, que às vezes é insuportável. Às vezes, aí pode acontecer dores crônicas, insônia, distúrbio do apetite. Então, é esse quadro completo, né? Como eu falei, tem a ver com o sentido da vida, tem a ver com a essência, nossa essência, tem a ver com o contato com o sagrado, que, na grande maioria das vezes, as pessoas com transtorno depressivo perdem essa ligação com o sagrado, com cada um dentro do seu sagrado. Mas é importante para quem trata, quem acolhe, quem ajuda pessoas com depressão, incluir também esse aspecto do sagrado, da espiritualidade. Então, ela tá dentro da classificação psiquiátrica, dentro do CID-10, né? E dentro do DSM, que é uma outra classificação trazida pelos americanos, desenvolvida pelos americanos. Mas é bom entender que cada pessoa vai ter uma forma particular de expressar a depressão. Então, se você pegar 100 pessoas com um diagnóstico de distimia, por exemplo, que é um tipo de depressão, vão ser 100 formas diferentes de expressar a mesma doença, o mesmo diagnóstico. Então, por quê? Porque depende do jeito de ser, da capacidade da pessoa de reagir, da capacidade da pessoa enfrentar uma dificuldade. Então, a depressão vai se apresentando dentro dessa possibilidade de cada pessoa enfrentando o mesmo problema. Então, aqui são o que eu já falei, né? Um resumo. O cansaço, a tristeza, sentimentos de culpa é muito frequente, a insônia. Então,
o estresse, né? A pessoa tem um estresse permanente e tal. Então, isso aí são os sintomas no conjunto, né? Além de uma coisa muito importante, que é o vazio existencial. Quando eu falei para vocês que tem a ver com a perda do link, né, do contato com a essência, tanto a essência individual como a essência do universo, a perda do contato com o sagrado, com a espiritualidade, com o sentido de vida. Então, a depressão acontece muito isso. Ou porque a pessoa está deprimida, organicamente ou por outros motivos, e perde essa capacidade de vinculação, ou então porque ela foi perdendo ao longo da vida pelo desânimo, pela falta de interesse, pessoas que se aposentam, mulheres que estão na menopausa, e às vezes desistem, né? Pode até fazer as coisas mecanicamente, mas desistem de criar, desiste do entusiasmo, desiste de inovar a vida, de recomeçar novos projetos. Aquela frase que eu gosto muito, que eu aprendi com o Flávio, que é: ter saúde é ter projetos. Então, é uma situação que a gente tem que avaliar todo esse contexto de cada pessoa. Então, vamos lá. Em termos de estatística, a Organização Mundial de Saúde já fez fazendo um levantamento das 10 doenças mais incapacitantes, a depressão está como a principal entre elas. Ela estava em segundo lugar até poucos anos atrás, mas a incidência da depressão no mundo vem aumentando, inclusive no Brasil, e ela passou a ser a mais incapacitante das doenças. Interfere nos objetivos, no sonho, como eu já falei. E tem uma coisa muito importante, gente: se não for tratado, 80% dos casos provoca recidivas, sintomas residuais ou cronicidade. Quando eu falo tratamento, eu estou incluindo todos os níveis que nós vamos falar depois da terapia transessencial, que são os níveis da essência: o físico-biológico, o vibracional, o emocional, o mental, a consciência e a espiritualidade. Então, quando a gente fala tratar, eu estou entendendo que todos esses níveis que têm que estar sendo considerados. 75% das pessoas com depressão não recebem tratamento adequado, principalmente no Brasil, onde as pessoas sem recurso não têm acesso à avaliação, à anamnese, ao tratamento, ao acompanhamento. Então, é muito importante entender isso. Aqui eu vou falar rapidamente. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode ter depressão. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Tem algumas faixas, por exemplo, os idosos, que a incidência é maior. As crianças podem ter depressão, mesmo que os sintomas sejam diferentes. Os jovens, os adolescentes. Então, cada grupo etário desse vai apresentar a depressão de uma forma diferente. Existem vários tipos de depressão, né? Os episódios, que é aqueles que acontecem esporadicamente, o transtorno recorrente, que vai repetindo várias vezes, o persistente, que é a distimia, é uma depressão crônica, e outros transtornos recorrentes também. Esse mapinha aqui que vocês estão vendo é a incidência da depressão no mundo. E vocês percebem aqui que o Brasil ele está com 19,2%, só perdendo para os Estados Unidos e para a França. Para os Estados Unidos, 21%, e para a França, 14%. Então, não, desculpa. A França, 21%, os Estados Unidos, 19%, e o Brasil, 18,4%. Então, não é pouca a incidência de depressão na nossa... Então, para fechar aqui a depressão, entendendo o seguinte, que nesse bojo tem as depressões transtorno, que vai ser diagnosticada, tem um perfil bastante claro dentro da psiquiatria, e tem os sintomas de depressão típico do sofrimento. Então, mas todo esse conjunto tem que ser abordado por esses vários aspectos, além do orgânico.
o aspecto emocional, o aspecto espiritual, o aspecto da consciência, etc. Vamos passar um pouco. Que horas são, Dulce? Ainda não deu meia hora, não. Ainda não deu, não. Faltam 5 minutinhos. Ok. Então, gente, a ansiedade. Há uma confusão, né, da ansiedade com a depressão, mas eu quero dizer para vocês que praticamente todos os casos de depressão têm sintoma de ansiedade. Agora, por que é um diagnóstico, às vezes, diferente? É quando a ansiedade em si ela é um diagnóstico, ela perfaz um grupo de sintomas de apresentação clínica que geram, segundo, um transtorno de ansiedade, que eu vou falar um pouquinho depois. Agora eu estou falando que existe ansiedade normal e ansiedade patológica. O que é uma ansiedade normal? Quem aqui já ficou tenso, ansioso, quando um filho vai fazer um concurso, um vestibular, quando está para nascer alguém na família, uma expectativa, quando alguém está doente, situações traumáticas, frustrações, mudanças diante do novo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de enfrentar o novo, quer seja uma mudança de casa, uma mudança de lugar, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de trabalho. E também as ansiedades podem ser causadas por doenças, outras clínicas, e doenças hormonais, como o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, questões de doenças crônicas, gera muita ansiedade, porque gera muita preocupação, gera muita expectativa, né? Então, existe uma ansiedade que é situacional. Ela faz parte de um contexto de vida, que às vezes é temporário, mas, em muitos casos, ela pode evoluir para uma ansiedade persistente. Aí, nesse caso, a gente vai enquadrá-la num diagnóstico, que está aqui desse lado, né? Vai depender da duração, da intensidade do sintoma, da recidiva, se ela fica voltando várias vezes, e se está comprometendo a vida da pessoa. Quando esses critérios, né, estão presentes, né, ela é prolongada, ela é intensa, ela compromete a vida do cotidiano, a vida emocional, a vida afetiva, a vida do trabalho, então é bom procurar uma avaliação para ver se há um diagnóstico de ansiedade. Esses aqui embaixo que vocês estão vendo são os tipos de ansiedade. Nós não vamos especificar cada um, mas vou falar por alto: a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a ansiedade ela pode ser um fenômeno benéfico ou prejudicial. Por que benéfico? Porque quando a gente está diante de um desafio, o organismo se prepara, nossas emoções se preparam para enfrentar aquele desafio. Isso gera uma ansiedade, e essa ansiedade ela é protetora. Ela pode ser protetora de uma situação, de superar uma situação. Então, ela estimula a pessoa a entrar em ação. Mas quando ela é em excesso, quando uma pessoa é permanentemente ansiosa ou tem uma ansiedade por pequenas coisas, aí ela tem que buscar ajuda. Porque uma coisa é a gente estar enfrentando uma situação mais grave, uma situação que gera risco, que gera preocupação, que gera doença, etc. Outra coisa é se preocupar com uma pasta de dente que não encontrou no banheiro, é se preocupar com um carro que, de repente, você está no carro e enfrenta um trânsito que você simplesmente pode aguardar com tranquilidade, desde que você não esteja apressado para salvar alguém, né? Então, a ansiedade ela tem isso, ela está inserida nas nossas vidas, né? Então, ela gera aflição, angústia, perturbação de espírito, a pessoa fica inquieta, insegura, baixa autoestima também, sentimento de ameaça.
Então, ela traz esses sintomas, que podem ser temporários, no caso de uma situação específica, que depois vai superando, ou pode ser permanente em pessoas que têm um diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Aqui é um resumo, vocês vão ver alguns sintomas, né? Roer unha, puxar cabelo, agitação, balanço nas pernas e braços, enjoo, vômitos, tontura, sensação de desmaio, irritabilidade, dificuldade para dormir, dor, aperto no peito, palpitação é muito frequente, falta de ar, dores abdominais, às vezes diarreia, às vezes constipação intestinal, tensão muscular, dores musculares, é muito frequente. Agora, se você tiver um desses sintomas, necessariamente é uma ansiedade, não, aí a gente vai ter que ver o conjunto, né? Às vezes, não, mas eu tenho, às vezes, dificuldade para dormir. Aí, se for uma coisa esporádica, se for uma coisa que ocorre quando você está preocupado com alguma coisa, aí isso é um sofrimento, né? Aí, é sensação de tontura, depende, tem outras causas que causam tontura. Então, não é bom a gente começar a se diagnosticar só porque tem um sintoma, mas uma vez que um conjunto de sintomas estejam interferindo na sua qualidade de vida, vale a pena buscar ajuda. Então, só para vocês terem ideia, a prevalência da ansiedade na população é de 27,4%. Isso quer dizer que, em algum momento de vida, 24% 27% das pessoas tiveram um quadro de ansiedade. Tem a ansiedade generalizada, que é aquela que se prolonga, arrastada, que a pessoa já acorda ansioso, ela vai para as férias, continua ansiosa, ela não consegue curtir, não consegue relaxar. Tem a agorafobia, que é o medo de lugares públicos. Você vê que a incidência é alta, né? 14%, 17%. As mulheres têm a tendência a ter mais diagnóstico de ansiedade que os homens. Por quê? Porque as mulheres se preocupam com uma série, uma diversidade de coisas ao mesmo tempo, né? Não é que os homens não se preocupem, mas as mulheres são muito difusas nesse sentido. Agora, tem uma coisa importante aqui. O Brasil lidera uma dura estatística, a maior taxa de portadores de distúrbios relacionados à ansiedade no mundo. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque vivemos num país instável, alta possibilidade de problemas adversos, de violência doméstica, violência urbana, né? Uma insegurança em nível social muito grande. Então, isso gera, vocês estão vendo aqui o mapinha, a incidência de ansiedade aqui no Brasil é alta. Tá? Tem algumas estatísticas que apontam para um maior índice, até comparado com outros países europeus, que têm um índice de ansiedade alto, Estados Unidos, Canadá. Então, é importante a importância da terapia comunitária, né? No nosso meio, nas nossas comunidades, nas nossas instituições, na escola, no serviço, no sistema de saúde, no sistema social, porque muitas das doenças, muitos dos problemas de irritabilidade, de violência, vêm por um sentimento de sofrimento psíquico, né? Isso aqui a gente já falou um pouquinho. Vamos parar um pouquinho? Eu vou vou interromper, para depois a gente vai falar sobre o tratamento, tá? Então, eu estou à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, seja breve, para dar espaço para os outros, né? E se tem alguma coisa que vocês queiram completar ou perguntar. Então, o que você quer perguntar? Não, vocês não. Eu não. Alguém está falando aí? Minha pergunta tem que Bem, gente, se não tiver, a gente pode continuar.
Keta, eu teria uma dúvida. Em relação àquela apresentação, àquela lâmina que você colocou, que 75% não tem tratamento correto. O que seria um tratamento correto? Para nós que, lógico, não temos a profundidade de compreender que já tem um adoecimento, né? O que seria correto? Qual é a atitude, por exemplo, de uma mãe percebendo um filho adolescente que está, né, com sintomas depressivos? Né? Eu falo assim, daqueles que não são tão graves, mas que se houver ali né, uma interferência, uma ajuda, né? Isso melhoraria, né? O que seria, né, à luz do que você já, né, conhece, de ser algo pelo menos mais indicado, né? Num adolescente, por exemplo, né, é muito importante avaliar o isolamento, porque o adolescente, por natureza, ele é gregário, ele gosta da turma, dos colegas, ele gosta da convivência com os pares, né? Então, é muito importante. O isolamento exagerado. Hoje, os meninos ficam muito nos quartos, na internet, e tem uma percentagem que é normal, pela cultural, vamos dizer assim, do mundo, né, do momento que nós vivemos. Mas isso vai refletir no rendimento da escola, vai refletir na convivência com os familiares, vai refletir nos depoimentos dele de se sentir angustiado, de se sentir infeliz, de se sentir insatisfeito. O adolescente não costuma se queixar muito de angústia, ainda não é um conceito que eles já conseguem, vamos dizer, utilizar. Mas eles falam da insatisfação, às vezes irritadiços, né? Desnecessariamente por questões de pequenas. Agora, o que fazer, Dulce? Nós vamos falar agora dessa minha proposta, né? Porque, normalmente, claro, existe aquilo que seria o óbvio, né? Procurar uma ajuda. Eu acho que o adolescente vai se sentir mais confortável se começar por uma ajuda psicológica, porque ele não vai se sentir assim mal de estar já no psiquiatra, mas pode ser que o próprio psicólogo, o próprio terapeuta vá precisar de uma avaliação, de uma opinião. Mas os professores podem dar um feedback importante. As pessoas que convivem da família extensa, às vezes convive com aquele adolescente e percebe que ele está diferente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar agora dentro da terapia transessencial, tá bom? Então, vamos continuar. De nada. Vamos compartilhar aqui a tela novamente. Voltou? Voltou? Ok. Voltou. Então, voltou gente, certinho. Agora nós vamos apresentar qual a visão da terapia transessencial para abordar, para acolher, para receber e ajudar uma pessoa que possa estar com algum sintoma depressivo ou de ansiedade, quer seja por transtorno, quer seja pelo sofrimento, pela situação emocional, pelo contexto que ela está vivendo, tá? Porque a terapia transessencial ela é uma ferramenta que pode ser usada pelo médico, quer seja nas questões clínicas, quer seja na psiquiatria, pelo psicólogo, pelos terapeutas em geral, pelo pessoal da assistência social, da assistência social, pelos professores na área da educação, na área também da justiça, quando se tem questões importantes na justiça para fazer uma leitura dessa pessoa que está com problema e dos seus familiares também. Então, a terapia transessencial, ela tem, porque é uma ferramenta de compreensão, para compreender a pessoa, compreender a relação dela com a situação que ela está vivendo, a relação dela com o contexto, tá? Mas nós vamos falar um pouco mais específico sobre a situação de depressão e ansiedade, mas a gente vai incluir esse contexto como um todo.
Então, como tratar a depressão e a ansiedade à luz da terapia transessencial? Seria pela medicina oficial ocidental, a alopatia, né, a medicina convencional, a medicina oficial? Seria pela medicina oriental, né, a acupuntura, a ayurvédica e várias outras técnicas trazidas pela sabedoria oriental? Seria pelas práticas integrativas e complementares, que hoje muitos de vocês já sabem que já é uma linha de implementação da política de saúde, as práticas integrativas e complementares. Então, aqui é só uma pergunta, que foi essa pergunta de fazer o quê? Essa pessoa está ali na minha frente, ela está colocando o seu sofrimento. Como é que eu abordo essa pessoa? Como é que eu entendo o que está acontecendo com ela? Mas só uma informação eu achei importante. Algumas pesquisas nos Estados Unidos mostraram que 40% das pessoas com doenças crônicas, as doenças reumatológicas, os cânceres, as doenças relacionadas com autoimunes, principalmente, essas pessoas procuram as PIC, as práticas integrativas e complementares. E da depressão, 60% procura essas práticas. Então, você vê que é um fenômeno de buscar uma alternativa que as pessoas não estão encontrando dentro da medicina oficial para dar uma resposta para as doenças crônicas e as doenças da área psi, né? Então, isso é importante. Então, vamos lá. O que é a terapia transessencial? Ela é uma abordagem psicoconsciencial que traz, aí eu botaria físico, psico, mental, consciencial e espiritual, que visa compreender a pessoa que sofre na sua totalidade e centra sua orientação na autotransformação do paciente. Então, dentro da terapia transessencial, o meu objetivo maior é a autotransformação. Eu posso usar medicação, eu posso usar terapia, eu posso encaminhar essa pessoa para um tratamento da acupuntura, encaminhar essa pessoa para um estudo filosófico, eu posso encaminhar essa pessoa para se religar na sua visão da espiritualidade, mas é muito importante para o profissional, quer seja o terapeuta comunitário, o assistente social, o educador, um profissional dentro da justiça, dentro da área da saúde, entender que eu preciso, além de ver a pessoa nesse conjunto, eu preciso ter um objetivo interno para aquela pessoa, que eu vou ajudá-la. Eu não vou fazer por ela, mas vou ajudá-la a encontrar esse caminho da transformação pessoal. Então, a terapia transessencial, a proposta dela, ela tem 6 campos da essência. Imagina essa espiral que vocês estão vendo aí. Então, tem o campo físico-biológico lá na base, aí vai subindo essa espiral, o campo etérico-vibracional, o campo emocional, com toda a abrangência da família individual, da social, inclusive, o campo mental, que são as ideias, os pensamentos, a concepção de mundo, né? Tudo que a pessoa construiu e recebeu, muitas vezes, do meio familiar e meio cultural. O campo consciencial, que é a consciência, que é maior, é mais, vamos dizer assim, é um salto da mente, é um salto das emoções e da mente, tudo junto. Aonde está a intuição, aonde está a concepção do todo, a concepção do uno, a concepção da capacidade do ser humano de transcender, inclusive, para chegar finalmente no campo emocional, no campo espiritual, que é o contato com a espiritualidade. Então, essa espiral, ela é uma espiral que está em permanente movimento. Eu coloquei aqui, cada campo interconecta-se com os demais,
funcionando como uma unidade indissociável, denominada de espiral transessencial. Então, aqui está, assim, vamos dizer, a estrutura, né? Os pilares estruturais da terapia transessencial, que é entender essa espiral. E qual é a nossa postura como pessoa do cuidador, aquele que cuida do outro, quer seja um cuidador, quer seja um terapeuta comunitário, um profissional da saúde, um profissional, enfim, como a gente já está falando aqui. Eu preciso ver essa pessoa no conjunto, porque se eu pegar um desses aspectos e isolar, é igual você querer entrar numa sala de anatomia, né? Quando a gente estuda lá atrás a anatomia, e como já tiveram pesquisadores que quiserem encontrar a alma da pessoa ali. Onde é que está a alma? Onde é que está o espírito? Você vai ver uma parte daquele ser. Você não está ali, não tem como acessar a consciência, a mente, não tem como acessar as emoções e nem o espírito dela. Então, a terapia transessencial, ela é essa visão multidimensional da natureza humana. Quais são os princípios da terapia transessencial? Que na terapia comunitária a gente chama dos pilares, né? Então, os princípios da terapia, que eu chamo de TTE, tá? Para facilitar, terapia transessencial. A pessoa é o próprio agente da sua cura. Esse é o primeiro princípio. Nós, profissionais do cuidado, podemos ajudá-la, podemos estar ao lado, podemos estar acolhendo, podemos estar abrindo um pouco a visão dessa pessoa, mas a pessoa é que precisa fazer um movimento de cura dela própria. Esse é o primeiro princípio. O segundo, não existe cura sem autotransformação. Ah, mas eu fiz uma cirurgia e fiquei curada. Assim, com certeza, a cirurgia resolveu uma coisa assim mais emergencial, mais orgânica, que estava muito emergente ali, que está. Agora, aquilo que fez a pessoa gerar uma doença, aquilo que fez ela vamos dizer, passar a ter um problema de uma vesícula, por exemplo, de uma questão de um problema muscular, ósseo muscular, abdominal, torácica, etc., tem algo dentro dela que está fomentando alguma doença. A medicina ocidental, a nossa, é fundamental. Eu mesmo com esses estudos todos, eu incluo a medicina alopática, cirúrgica, laboratorial, como fundamental, porque a gente vai entender o contexto do corpo físico-biológico que está ou como causa ou como consequência de uma doença do conjunto. Agora, a própria pessoa, ela precisa de fazer esse movimento, né? O segundo princípio, não existe cura sem autotransformação. O primeiro, a pessoa é o agente da sua cura. Segundo, não existe cura sem autotransformação. E o terceiro princípio, a relação terapeuta-paciente, cuidador-cuidado, médico-paciente, deve ser baseada na empatia, na compaixão e na confiança mútua. Então, isso aí, para mim, é um princípio. Se isso não acontecer, se essa vibe aí, se essa química não acontecer, mesmo se você estiver fazendo um grupo com 100 pessoas, né? Como se faz na terapia comunitária, você atende no agarrão que eu atendia, 30 pessoas numa tarde, mas existe uma forma de você se vincular àquela pessoa. Você olhar no olho, você tocar seu coração, você ter um sentimento de empatia, de compaixão, de uma interconexão com aquele ser que está sofrendo. Então, não é questão de tempo, né, necessariamente, tem que ser 2 horas, 3 horas, não. Às vezes, um contato de 3 horas pode não ter nenhuma essência que acontece ali, né? Eu coloquei aqui essa frasezinha, que eu gosto muito dela. Podemos ter doença e não sermos doentes. Ou podemos ser doentes sem ter nenhuma doença diagnosticada. O que quer dizer isso? Eu quero que depois, quando eu der ao final, vocês me respondam.
Eu posso ser doente sem ter uma doença. Eu posso ser saudável mesmo tendo uma doença. Ok? Vamos seguir. Então, o que é realmente? Eu vou mais uma vez falar do conceito, né? É uma abordagem que visa compreender a pessoa na sua totalidade, que inclui e compreende as várias instâncias ou dimensões da essência humana que a gente acabou de falar, que são os 6 níveis que a gente comentou, né? É um pensamento, é uma concepção baseada na fluidez da essência. A nossa essência ela está sempre em movimento. Existe Parmênides, eu acho que é um filósofo pré-socrático, que dizia que a única coisa que não muda é o movimento, é a mudança. Então, a mudança está sempre presente nas nossas vidas. As nossas células mudam, dependendo dos órgãos, muda a cada dia, a cada ano, a cada 7 anos, mas sempre muda, né? Nós somos todo o tempo reprocessados nas nossas emoções, na nossa mente. Por isso a importância de abrir a mente para incluir novos conceitos, incluir pessoas, incluir situações que fazem parte da vida humana, né? Então, essa essência ela é fluida, ela nos caracteriza. E o seu potencial de interação com a essência do terapeuta, com o objetivo do tratamento e da otimização da cura. Então, esse movimento do própria pessoa sendo cuidada, do próprio cuidador, do terapeuta, do profissional, essas essências têm que estar em movimento, porque se nós terapeutas, quer seja médico, terapeutas das várias áreas da saúde, das várias áreas do cuidado, formos estagnados, nos estagnarmos diante da vida, a gente não vai conseguir envolver essa pessoa que está ali em sofrimento, porque vai sempre ter coisas que a gente paralisou no tempo. Ah, não, isso não é da minha época, não vou mexer nisso, não. Então, a gente escuta muito isso. Ah, eu já estou velho demais para aprender coisas novas. Aí é que se engana, né? Quando a gente vai passando dos 60, 70, a gente vai tendo a capacidade maravilhosa de absorver conhecimento de uma forma diferente. Não decorando coisa, mas entendendo, refletindo, né? Eu já falei. Então, aqui, mais um outro símbolo aqui, né, da terapia transessencial, dessa espiral evolutiva. A pergunta é como avaliar, tratar e acompanhar os pacientes dentro da visão da totalidade e, especificamente, dentro da visão da espiral, né? Como fazer isso? Então, a primeira coisa é o acolhimento, né? E o acolhimento na terapia transessencial, ele é particularmente muito importante. O primeiro contato, como a gente percebe essa pessoa, acreditar nessa capacidade resiliente dela, acreditar na capacidade de superação, na capacidade que ela tem, que às vezes ela mesma não acredita, e acolher essa pessoa, né? Com empatia, compaixão, confiança. Então, aqui são frases que eu trouxe aqui, que está no meu novo livro, né? Acolher pessoas e escutá-las é um verdadeiro deslumbramento, porque percebo a diversidade da existência humana através dos infinitos jeitos de ser, de posturas, de crença diante da vida, de visão de mundo. Então, todos nós que cuidamos de pessoas temos essa possibilidade, essa grande bênção de poder acolher pessoas, né? Esse caleidoscópio infindável de arranjos e rearranjos me alimenta de experiências humanas extremamente ricas, o que estimula necessariamente a trajetória da minha vida pessoal. Com certeza, para mim, eu agradeço. Eu até falo muito para os meus pacientes, é bom você acordar de manhã
e dizer, que bom que eu vou fazer uma coisa que eu gosto, de partilhar as poucas coisas que eu sei, de estimular pessoas, de mexer com as pessoas para elas despertarem. Para mim, isso é uma grande bênção. Não se trata apenas de descrever sintomas, a terapia transessencial, e agrupá-los mediante os critérios diagnósticos. Trata-se de compreender aquela pessoa em sua individualidade, em sua forma de ser e de viver um estado depressivo, no caso da depressão e da ansiedade também. Então, muitas vezes, a pessoa que a gente quer ajudar, quer seja um parente que você quer ajudar, o seu cônjuge, a pessoa que está caminhando ao seu lado, os seus pacientes que você está cuidando, pessoas que você está cuidando. Então, entender que essa pessoa ela é única, mesmo nesse caleidoscópio de possibilidades humanas, ela traz uma peculiaridade que é dela. E é nessa forma individual, nessa forma muito singular, que a gente vai conseguir fazer essa conexão com ela, né? Então, a terapia transessencial significa abrir-se na perspectiva, isso aqui no caso terapeuta, né? Na perspectiva de uma interação verdadeira e sincera, tendo a certeza de que a cura acontece quando os dois seres, o médico, o paciente, o terapeuta, o paciente, que interagem no setting terapêutico, intercambiam suas essências, retroalimentando no crescimento de suas espirais evolutivas. Mais uma vez, a importância da gente, como terapeuta, avançar no nosso processo pessoal. Quem precisa se transformar, se autotransformar, não é só a pessoa que sofre, está ali na sua frente. Somos nós que, além de sermos pessoas e sofremos também, temos essa possibilidade de fazer essa interação naquele momento. A Dulce perguntou, né, como fazer, né, Dulce? Diante de com essa ferramenta. Então, eu fiz não posso falar tudo assim esmiuçadamente, né? Porque seria um curso. Aliás, eu tô querendo muito que o MISBEC possa, né, organizar esse curso. Eu vou juntar, né, o MISBEC e as minhas duas paixões, né? Terapia do MISBEC, terapia comunitária e a terapia transessencial. Então, só para vocês terem uma ideia, no campo físico-biológico, existem algumas teorias, alguns conhecimentos, alguns avanços que não estão na medicina convencional ou alopática. A teoria polivagal, o campo eletromagnético nos sistemas vivos, que emite vibrações eletromagnéticas. No campo vibracional, etérico-vibracional, os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, a constelação familiar do Bert Hellinger. No campo emocional, a psicologia analítica, inconsciente coletivo, gestalt terapia, o ciclo de contato da Gestalt, a psicologia analítica do Jung, o Fritz Perls da Gestalt, enfim, são milhares de psicoterapias, de avanços na área da psicologia. Talvez uma das áreas que tenha mais avançado nesse século 20 para 21 foi essa expansão das abordagens psicológicas, né? No campo mental, temos as Noures de Pietro Baldi. Pietro Baldi foi um filósofo italiano. Eu cito ele porque eu o conheci na minha adolescência. Ele tem um livro chamado A Grande Síntese. E como eu sempre fui apaixonada por sínteses, por fronteiras, né, por pontes, então Pietro Baldi fala da Noures, que são campos de conhecimento, né, que estão em volta da humanidade. Então, tudo que a gente produz de conhecimento, de possibilidade de superação, de tudo que é pesquisado, tudo que é refletido, vai para esse campo de conhecimento, que faz uma conexão com o campo da espiritualidade também. E o Teilhard de Chardin, que é um outro filósofo, foi teólogo e filósofo, ele chamou de noosfera,
esse mesmo conceito desse campo, tá? Então, o campo mental nosso faz essa ponte, né? Faz uma conexão com esse campo mental da humanidade. Mas as pessoas que estudam e que se aprofundam, elas captam melhor porque elas têm uma ferramenta mais apurada. Todo mundo tem sensibilidade, mas quanto mais se estuda, quanto mais se prepara, mais essa sensibilidade se expande. O campo consciencial. Nós temos o conceito do campo informacional, do Evan Laszlo, que é um filósofo da ciência atual. Tem o cérebro, o conceito de cérebro como um campo quântico, que foi porque ele já faleceu, o neurocientista John Eccles. Tem a teoria da redução objetiva orquestrada, que foram 2 cientistas que descobriram partículas e organelas, como chamam, pequenas partes das pequenas microestruturas que não são vistas pelo microscópio normal, que vibram, que reverberam com as vibrações do universo, com as vibrações do ambiente. No campo sélfico ou espiritual, nós temos o conceito de pura consciência, universo consciente, etc. Então, o meu livro novo, eu trago não só essas teorias, mas várias outras teorias que vão estar dando suporte científico e filosófico a esses campos da espiral transessencial. Então, espero que eu consiga, pelo menos, abarcar minimamente, né? Porque são tantas. Aqui, gente, são exemplos terapêuticos, de terapêuticas para cada campo. São exemplos, não são só essas que existem, né? Então, o físico-biológico, as práticas de prevenção de saúde, de sono, alimentação, exercício, contato com o sol, a natureza, reposição de micronutrientes, incorporação dos princípios da longevidade saudável, que é uma linha hoje da medicina. Então, são várias abordagens que preparam o organismo nosso para ser mais saudável. Entendendo o seguinte, cada campo desse, quando melhora a sua saúde, ele ajuda os outros. Eu não posso ter uma saúde emocional boa se meu corpo está dolorido, se meu corpo está sem energia. Eu não posso ter uma saúde vibracional boa se a minha consciência está fragmentada, a minha consciência não está harmonizada, né? Então, esses campos, eles se ajudam mutuamente. O campo emocional tem todas essas e milhares de outras. A psicologia sistêmica, as psicologias junguiana, que eu particularmente gosto muito, e a Gestalt terapia. Então, essas várias... Aí você pergunta, qual é a melhor? Não existe a melhor, existe aquela que a pessoa se identificar, aquela que ela sentir que ela chegou no lugar certo e que ela pode se ajudar recebendo aquela ajuda. Tá? O campo mental tem a comunicação não violenta, que faz parte, eu acho que vocês conhecem, que foi do Marshall Rosenberg, que é treinamento dessa comunicação verbal, né? Exercício cerebral, o Pathwork, que é um exercício que faz uma comunicação da mente, das emoções e da espiritualidade, do caminho para a espiritualidade. Então, e o campo consciencial tem um monte de técnicas de autoconhecimento, a meditação, a contemplação, o exercício da espiritualidade, o desenvolvimento da intuição, a percepção fina da intuição, né? Então, tudo isso são abordagens, exemplos, não são, que não tem nem, talvez, a centésima parte das coisas que existem. Cada um vai procurar, assim como o campo sélfico espiritual vai desenvolver ou vai praticar a cura à distância, por exemplo, né? A metaenergia e as terapias noéticas,
que são terapias ligadas aos conceitos da espiritualidade, a transferência de bioenergia, cura espiritual, prece intercessora. É incrível estudar a metaenergia, que é chamado na ciência de metaenergia, mas na espiritualidade, dependendo tem o jorei, tem os passes, tem cada linha filosófica espiritual chama de um nome, né? Faz parte do seu desenvolvimento, do conhecimento, mas é essa energia benéfica que nós podemos emitir para o outro e principalmente também à distância, não só pessoalmente. Aqui é um conjunto, né, que foi feito pelo Amigos Vames, que é um cientista da ciência e filósofo. Aí ele colocou aqui, vocês estão vendo, né? Aqui começando aqui embaixo, a medicina convencional, a nutrição, a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, que já pega a homeopatia. Eu fiz a formação também, ela pega o campo físico, vibracional, que é o campo etérico, pega o emocional, o mental, e nos prepara para entrar em conexão com a nossa espiritualidade. Então, é uma terapêutica que, apesar de estar teoricamente no campo vibracional, que pode ser a entrada, porque os medicamentos são energéticos, não necessariamente tem princípios químicos, tem princípios energéticos. Então, cada terapêutica entra por um caminho e vai desenvolvendo, a partir dali, ele vai desenvolvendo toda a espiral, ele vai ajudando até chegar nos campos mais sutis. Então, vai tanto a uma mensagem, a uma ajuda e a uma troca dos campos mais sutis com os campos mais densos, e vice-versa, dos campos mais densos vão ajudando os campos mais sutis. Então, você pergunta, para a depressão, eu só preciso de remédio? O remédio pode ser importante, mas de que será que essa pessoa precisa? O que está faltando na vida dela? O que ela viveu, que traumatizou, ou que ela deixou de fazer? Seus sonhos estão desativados? Ela não está conseguindo sonhar mais? Só falo sonhos assim, no sentido metafórico, né? Sonho de vida, sonhar por um mundo melhor, sonhar em se sentir útil para a humanidade. Então, como é que está vivendo essa pessoa? No seu egoísmo particular ou está abrindo caminhos para poder melhorar a humanidade? Então, essas coisas a gente tem que saber do paciente. Bem, aqui eu fiz uma correlação do acolhimento na terapia comunitária com a terapia transessencial. Eu acho que eu já apresentei para vocês, mas vou falar rapidinho. Em relação ao paciente ou ao grupo, é uma visão integral da pessoa e do grupo. É o conjunto, a visão do grupo como um ser, não a visão da pessoa, um monte de pessoas. A relação ao terapeuta-paciente, né? É baseada em empatia, compaixão, confiança mútua. Isso tem nas duas terapêuticas. Uma postura do terapeuta. Na transessencial, a criatividade, a imprevisibilidade, acreditar no potencial daquele que sofre. A terapia comunitária, aberto, né, uma postura aberta, atento ao grupo, criativo, aceitando as diferenças, acreditar no potencial do grupo. A visão do sofrimento. A terapia transessencial o sofrimento é a oportunidade de crescimento e a resiliência pessoal, a capacidade de transformar o sofrimento em competência, em aprendizado. E na terapia comunitária, a descoberta de soluções coletivas, a resiliência grupal e comunitária. A postura do paciente ou do grupo tem que ser proativa, a pessoa é o agente da sua cura. Na terapia comunitária, a comunidade tem seus problemas e suas soluções. O caminho de superação. Não existe cura sem autotransformação. E no grupo da TCI, todos se transformam como quando o grupo se transforma. Né? Isso aí é uma coisa embrionária ainda, fico trabalhando nessas coisas assim, para refletir sobre isso. Né?
Então, finalmente, qual é o antídoto da depressão? Eu sentido assim muito abrangente. O antídoto da depressão é o sentido ou propósito de vida. Quando a gente se disponibiliza para se afinar ou para fazer sintonia com uma sabedoria maior, com a lei do universo, que é o dar e o receber, então a gente começa a gerar uma potencialização da nossa capacidade de energia, de superação, eu não vou dizer que uma pessoa praticante de um trabalho bonito, voluntário, não possa ter uma depressão. Pode, porque às vezes tem outros fatores, tem o endócrino, tem o fator da falta de algum nutriente, tem o fator hereditário também que pode contribuir. Mas a pessoa que tem um sentido da vida, ela responde muito melhor ao medicamento. Isso aí, para mim, é uma lei. Eu vejo isso há 43 anos. Então, é diferente. Isso aí, há muitas pesquisas mostrando que as pessoas que praticam a espiritualidade, que fazem parte de uma religião, que fazem parte de um trabalho voluntário, elas têm menos doença, elas recuperam mais rápido das suas dificuldades, elas conseguem superar melhor. Não só ela em si, mas também tem um grupo em torno dela que também ajuda, que também dá suporte a essa pessoa. Então, há uma diferença grande para uma pessoa isolada, solitária, egoísta, que pensa só em si. Então, há isso aí. Então, o antídoto da depressão é o sentido e o propósito de vida. Qual é o antídoto da ansiedade? Eu já botei várias palavras aí, porque eu acho que tudo é importante. É o desapego. Quando a gente se desapega, a gente não entra em tensão. Eu arranhei meu carro ali. Nossa Senhora, meu carro, o que é que eu faço? Não, arranhou, ok. Posso consertar agora? Não, não posso. Ok, vai ficar arranhadinho. Tudo bem. Então, a gente tem que exercitar esse desapego, desprendimento, abertura para acolher o outro, a humanidade e o universo. Então, quando a gente aceita as leis do universo, aceita que tudo tem uma razão, a ansiedade vai começando se reduzir, né? Porque a gente não está brigando com aquilo que a gente está vivendo. Então, lembrando, o antídoto da depressão é o sentido de vida, o antídoto da ansiedade é o desapego, é o desprendimento. Então, eu vou relembrar uma frase do Hipócrates, o pai da medicina, né? Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas doenças. Isso aí, dito há 2000 e alguma coisa anos atrás, isso aí ainda está mais do que atual, né? Eu acho que o conhecimento humano ele vai um pouco, avança, volta, vai. Isso aí, que bom que está se reconhecendo isso hoje. E aqui que eu gosto dessa criatura maravilhosa, deixa eu ver, ela falou essa frase que eu acho assim lapidar, né? Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Então, esse ser, né, iluminado que até pouco tempo estava caminhando aqui no planeta, ela foi um exemplo, é um exemplo, né, continua sendo, de que cada um fazendo a sua parte, por menor que seja, por mais assim acanhada que a gente possa fazer dentro das nossas condições, mas é importante essa capacidade de doar. Gente, vocês quiserem, aqui são meus livros, estão na Amazon, e nesse projeto Kindle Unlimited, eles estão free, sem custo, tá? Então, vocês podem, entrando, botando meu nome na Amazon, vocês vão ver esses livros que estão aqui,
Tem mais o outro que não está, é Superando a Depressão, que está ainda com a editora, mas esses aqui todos eu botei no Kindle e estão disponíveis para você entrar e ler o quanto vocês quiserem dentro desse programa que a Amazon tem de liberação dos livros, né? Muito obrigada. Ainda dá tempo às perguntinhas, né, Dulce? Sim, já temos 10 minutos. Ok. Obrigada, gente. Mércia, por favor. Doutora Henriqueta, agradecer essa palestra maravilhosa. Você me conhece bem. Eu pude usufruir dessa terapia transessencial durante muitos anos. Maravilha. Olha, nem estava no livro e já estava já na prática, né? Muito obrigada. E aí, só para poder responder aquela pergunta que você fez, eu vou falar de mim, né? Então, eu tenho um diagnóstico de depressão, mas eu não sou a depressão, né? Então, é isso que me define. E, assim, se eu estou doente ou não, eu me lembro do conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde não é a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, mental, social. Espiritual. E espiritual, que foi acrescentado agora recentemente. Exato. Para falar de mim, que eu quero te dar uma notícia muito boa, eu estou me sentindo controlada. E sabe quais foram as minhas ferramentas? Lógico que os remédios, né, sempre ajudam muito, está aí, a doutora Henriqueta, mas, sobretudo, a questão da minha fé, eu acho que foi quando eu dobrei os meus joelhos, todas as noites eu dobro para agradecer e para dizer, olha, segura na minha mão, não me deixa cair em tentação, me leva, me leva, me leva, me encaminhe, me leve pelos teus caminhos. E a outra coisa maravilhosa, que você foi uma grande incentivadora, você sempre me deu essa força, eu estou com um projeto, que é um projeto de um grupo online chamado Cuidar do Ser, que eu vou usar, então, ferramentas do Cuidando do Cuidador, da terapia comunitária, do mindfulness para psicoterapeutas, eu fiz a formação, né? Como terapeuta comunitária, eu pude fazer esse curso, e também do coaching integral sistêmico. Então, assim, eu estou vivendo, diria que uma vida extraordinária. Eu estou super bem, queria dividir isso com você, porque você investiu muito em mim. Obrigada! Eu é que agradeço, Mércia, porque sempre eu lhe disse, eu acredito em você como terapeuta. Sempre. Você, como fisioterapeuta, ter essa formação, essa bagagem maravilhosa que você tem, não pode ficar debaixo do alqueire. E não é fisioterapeuta, não, eu sou terapeuta comunitária. Mas eu que cuida do ser. Eu não quero ser mais fisioterapeuta. Você também é. Eu estou na nova versão agora. Maravilha, maravilha, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Você fez parte da minha caminhada e faz ainda sempre. Adorei a sua palestra. Vou comprar o seu livro. Eu não tenho esse ainda, tenho os outros. Ok, obrigada, querida. Há mais alguma pergunta, algum depoimento? Está sem som. A Cristine quer falar? Está sem som, Cristine. Queria fazer uma pergunta, assim, porque o universo está me trazendo pessoas assim com um teor de agressividade, tem um nome técnico, a pessoa está com... Dissonância cognitiva? Não, pessoas agressivas, né, que estão aí no... transtorno que a pessoa não consegue ter de impulso, né? Não tem paciência, eu acho que é num grau de ansiedade ou impaciência, né, que aí a pessoa cria problemas onde vai, né? E assim, não é uma pessoa, né? Você vai vendo que é um grupo de pessoas que estão aí no mundo, né? E eu
eu ouvindo a sua palestra, né? E eu percebo também como um sinal de depressão, né? Eu não, a pessoa que ela está tão imbuída com agressividade que ela não consegue, né, ficar bem com ela mesma, né? Isso aí tem sentido o que você está falando, Cris, né? É, Então, a depressão, como ela reduz a capacidade da pessoa lidar com os conflitos, porque aquilo que são os neurotransmissores para poder fazer aquele jogo de cintura, compreender a razão do outro, compreender as situações, a pessoa apresenta sinais de irritabilidade, de impaciência, né, e de dificuldade de lidar com as adversidades. Agora, paralelamente a isso, também existe no mundo hoje, no Brasil, e no mundo, você está falando que você voltou da Irlanda, né? Existe hoje, infelizmente, uma falta de sentido, né? Eu acho que tanto a internet, as redes sociais trouxe coisas maravilhosas. Nós estamos aqui fazendo essa palestra, gente de vários lugares diferentes, né? Não só de Brasília, e pudemos usar isso, né, com esses recursos. Mas também trouxe um esvaziamento, né? No meu livro Superando a Depressão, um dos capítulos eu falo dessas questões psicossociais, do tempo, né? As coisas têm que ser para logo, você projeta no carro a sua agressividade, você projeta o trabalho, as pessoas têm uma competição muito maior, né? Então, isso tudo está gerando o sofrimento que desencadeia a violência também, né? Então, a própria, como você estava falando, as pessoas estão procurando ajuda, mas elas estão trazendo um sofrimento de fundo, né, que, de certa forma, deve ter gerado esse comportamento. Eu não acredito que uma pessoa saudável ela seja violenta. Eu acho que a expressão de violência vem de uma pessoa adoecida, de várias formas, né? Até de depressão, ansiedade, psicose e tal, e também a psicopatia, a sociopatia, que é uma doença social, de falta de sentimento, né? Então, eu acho que quando a gente vai sintonizando com a nossa saúde física, emocional, consciencial, espiritual, expande cada vez mais, a gente vai tendo a capacidade de lidar com a adversidade, incluir o outro, compreender as razões, isso a comunicação não violenta fala disso, né? Então, você está aí com uma missão, uma tarefa de ajudar esse mundo a apaziguar, né? Apaziguar e sintonizar com o bem, né? Obrigada, viu? vou fazer só para terminar, assim que eu trouxe esse contexto, né? Não foi com o povo irlandês, tá? Não, Com os pacientes da UBS que eu trabalho, sim, que eu venho observando, e o contexto nosso, né, de população nossa situação agora, sim. e os contatos que eu tive com brasileiros lá na Irlanda, pessoas que estavam realmente assim, muito angustiadas, procurando algo novo, mas esse novo não ia encontrar nunca em lugar nenhum, né? Porque estavam Procurando e fora. tava, e, e, e a gente tem que trabalhar isso na gente também, né? Como isso ressoou no meu campo, né? Aí eu fiquei observando isso em mim, né? O quanto que eu tive que ter resiliência e, e esse, né, Henriqueta, esse capacidade da gente observar e não se contaminar, Exato. não só, não, ter empatia, né, profissional, tudo, e não se contaminar em permanecer,
em ficar agressiva também, ou revidar, né, a agressividade. Legal, Cris. Obrigada, viu? Alguém mais? Alguém gostaria de... Eu gostaria, assim, já de que nós só temos mais 2 minutinhos para concluir, que cada uma aqui pudesse colocar o que eu estou levando desse encontro né, de 1h30, que vai contribuir para a minha autotransformação, né? Para esse Boa meu pergunta. papel. O que eu vou levando? Pode ser com uma frase, uma Deixa eu palavra. só fazer uma colocação, Dulce, que eu ia falar agora. Assim, eu fico feliz porque a gente sabe da modernidade, né, da evolução tão rápida dos tempos, e a gente ouve, tá todo mundo adoecido com isso, né? A modernidade trouxe esse problema, mas na terapia a gente estuda que onde tem problema tem solução. E quando a gente ouve o que a Henriqueta falou dos estudos, né, de como está o mundo hoje e dos recursos que se tem, né? Ou seja, essa busca deve continuar da cura ou do controle, né, do problema da depressão ou da ansiedade, e a gente que está vivendo nesse métier, eu fico feliz porque eu vejo solução nesse tanto de recurso que a gente pode buscar, se identificar com algum deles, né, e ter a consciência também dos níveis de depressão, de ansiedade, até onde, né, eu posso atuar, buscar ajuda. Era essa colocação que eu queria fazer e agradecer do fundo do meu coração a Henriqueta, Obrigada, obrigada, pela Flávia. sua E o que você está fala. levando para a sua autotransformação? Eu estou levando assim, esperança. Legal, Esperança. que bom. Maria, você quer Quero falar? aproveitar porque a minha câmera só está tremendo, né? Então, enquanto ela está aqui equilibrada, eu quero agradecer a Henriqueta, né? E a todos que estão aqui presentes, principalmente a Alfredo, que foi meu companheiro de turma, né? Foi quando eu conheci Alfredo, há alguns 18 anos atrás, na turma, a primeira turma, a minha turma 6, né? De terapia comunitária, lá no nosso espaço lindo, né? Da Henriqueta, lá na nossa. Como é que Flor era da o nome Manhã. lá, meu Deus? Flor da Flor da Manhã. Manhã. Bom, na Flor da Manhã. E eu quero agradecer a Henriqueta porque eu conheci a terapia comunitária por meio dela. Eu conheci vocês todos por meio da terapia comunitária. Olha só que lindo, como é que é como uma pedrinha que você joga numa água e ela vai se expandindo, né? Essa expansão dessa rede de amizade, amorosidade, de carinho e de confiança. Vínculo de confiança é o que eu estou levando de hoje aqui, né? Obrigada. Equilíbrio nessa câmara, fecho e abro e ela equilibra um pouco. Descobri isso. Obrigada, Né? Sarinha. Obrigada, viu? Muito obrigada, né? Por tudo, pela vida, pela saúde, pelo meu equilíbrio, tá? Cada dia melhor. Eu estou bem cada vez melhor. Eu estou bem cada vez melhor. Legal. Beijo para todos, Beijo. todas. Tem mais? Gostaria de falar? Uma Inês, palavra, né? De Eu, resumo. Márcia, uma palavra: empoderamento. Legal. Eu estou levando a importância do autoconhecimento e da busca, né, de soluções, né, que tem tantas soluções, a gente precisa buscar, né? Legal, Márcia. Obrigada.
Eu também estou mais parecido com a Márcia, busca do conhecimento em si. Obrigada. Eu Obrigada, levo, eu levo vontade de fazer mais, Uau, que bom. muita vontade. E agradeço a Sara, né, por essa menção, e eu acho interessante que são 18 anos, que ela que lembrou, eu nem lembrava, né? Mas são 18 anos e que eu ainda posso contar, né? E assim como a Henriqueta, há pouco tempo eu contei, conheci a Fátima, maravilhosa, então é uma turma que se ajuda muito, né? Então é importante a gente perceber, né, que a gente está aí para se ajudar e ajudar, né? Sempre. Obrigado. Legal, Alfredo, obrigada. Eu, Ana Paula, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez, Henriqueta, por essa noite maravilhosa, sempre com você, cheia de alegria e, como eu disse, muita sabedoria e conhecimento. Obrigado demais, obrigada a todo mundo também que participou. E o que eu coloco aqui, Henriqueta, é espiritualidade. Nossa, para mim é o que eu levo, é o que eu tenho. Eu, há 2 anos atrás, passei por um trauma e estou atravessando ele. E diria que é a espiritualidade que me mantém de pé também. Então, para mim, só reforça mais uma vez de que é o que segura as minhas pernas e movimenta os meus braços e equilibra minha mente para continuar. Muito obrigado mesmo e boa noite, meninas. Um beijo. Henriqueta, Oi, Neuza. deixa eu Silvia. falar só. Sim, Henriqueta, um grande abraço. É sempre um privilégio estar com você. Mas eu estou levando aqui essa beleza de trabalho seu, sempre admirado, é a fé nas possibilidades de transformação, que você sempre me enriquece, me sustenta. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada. Eu sou a Nilda, eu gostaria de agradecer imensamente, né, por essa riqueza de palestra, né? A doutora Henriqueta, essa pessoa maravilhosa que nos traz esperança de dias melhores, né? E a importância do autoconhecimento, de a gente buscar mesmo também o conhecimento, né? Para que a gente possa nos proporcionar dias melhores e também para outras pessoas. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao UNISMEC a essa iniciativa, né? Também a nossa querida Henriqueta, que sempre vamos dizer assim, me transborda de vontade de estar no caminho certo sempre, né? Você me renova isso em mim. E eu vi que eu estou, pelo que você colocou, eu acho que eu estou no caminho certo dessa autotransformação. Pelo menos eu tenho trabalhado muito para isso. E como terapeuta comunitária, eu também aprendi muito. Hoje eu já comprei o seu livro, já comecei a ler, e eu acho que eu vou poder utilizar muito como terapeuta comunitária. Muito obrigada, Henriqueta. Obrigada, Neuza. Obrigada. Que bom você estar aqui com a gente também. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, cumprindo, né, o nosso horário, mais uma vez, obrigada, Henriqueta, pela brilhante participação, explanação, e com certeza saímos daqui com muitas reflexões, pensando muito qual o nosso papel, né, onde que devemos atuar e como fazer para nos autotransformar. Isso é que é importante. Obrigada pela luz que você nos coloca no nosso caminho, né? E sigamos juntos. E até um próximo encontro, se Deus quiser. Dulce, Vamos vamos cantar? tirar uma foto, Dulce, com os Vamos corações. cantar uma Isso, musiquinha a para foto, eu ia Henriqueta? falar também. Vai florescer, vai florescer. Se todos puderem abrir as Divino que câmeras. habita em você, vai Vai florescer, vai florescer. florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que habita em você
vai florescer, vai florescer, vai florescer. Amém. Saudade, Sara. Oi, Obrigada. Beijo, saudade de tchau. vocês. Que Beijo. bom Boa rever. noite, meninas. Beijo. Abraço. Beijo. Sei que essa Saudade câmera está mesmo. assim, está tendo frio.